Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alaide Carvalho, eu sou massoterapeuta. Hoje eu vou falar para vocês o que são contraturas musculares. Vou te mostrar o quanto é importante você saber, tá? O que é essa situação, como ela ocorre e principalmente como tratar esse problema que atinge os músculos do nosso corpo. Antes de falar diretamente o que são essas contraturas, o que é esse quadro doloroso que incomoda aí uma grande parcela da população, a gente vai dar uma percorrida para entender, tá? A respeito do corpo humano, do que são os músculos estriados. A gente vai ter uma caminhada até chegar no ponto final para que isso torne bem claro para vocês e com certeza que facilite, tá, o seu diagnóstico na hora de entender o que está acontecendo com o corpo do seu cliente e a técnica que você vai precisar utilizar para estar resolvendo aí esse processo doloroso e que incomoda uma grande parte da população e que nós massoterapeutas podemos ter uma solução com as técnicas de manipulação de tecido mole. Primeiro vamos falar sobre os tipos de músculo. Nós temos 3 tipos de músculos, tá? O nosso corpo ele é composto por 3 tipos de músculo, que nós podemos dizer que são os músculos estriados esqueléticos. São os músculos aí os principais, tá? Que compõem, que são responsáveis pela nossa movimentação. Por exemplo, o bíceps, que é o músculo do nosso braço, ele é um músculo estriado esquelético. É responsável, tá? Por fazer a movimentação do nosso braço. Os músculos estriado cardíaco, não tem como falar em outros, senão a gente não usar propriamente o próprio coração. E os músculos não estriados, por exemplo, a nossa bexiga. E os músculos estriados esqueléticos estão normalmente associados ao nosso esqueleto e possuem a movimentação voluntária. É uma ação que nós coordenamos, nós podemos coordenar assim a ação desses músculos que permitem a movimentação do nosso corpo. A movimentação voluntária é uma movimentação consciente. Eu tenho a consciência do que eu estou fazendo, ao contrário do controle que eu teria sobre o meu coração, de fazer com que ele parasse de bater ou não, de que a minha bexiga sentisse a necessidade de expelir ali o líquido, né? Esses músculos eu não tenho controle sobre eles. A ação que eles fazem são ações involuntárias. As ações que eu faço nos músculos que compõem o esqueleto são ações voluntárias, é uma ação consciente. E são nesses músculos, tá, que acontece as principais contraturas que geram tanto desconforto, que geram dor e que pode progredir para outros quadros, tá? Que se tornarão futuramente mais complicados de se resolver através da massagem, através de algumas das técnicas que nós utilizamos. O sistema muscular, ele é formado por um conjunto de músculos do nosso corpo. Ele corresponde a 50% do nosso peso total. E a contração, tá? A contração desses músculos é que permite a nossa movimentação para que nós podemos exercer a maioria das funções do nosso corpo, tá certo? São através dos músculos esqueléticos. O corpo humano, ele possui mais de 600 músculos esqueléticos que apresentam a contração voluntária. Olha só, pessoal, o quanto isso é bem complexo, a quantidade de músculo, a quantidade de movimentação que o nosso corpo realiza e às vezes algumas situações pode prejudicar essa movimentação, tá? Pode dificultar essa movimentação, pode até limitar a movimentação do nosso corpo. E esses músculos são formados por células alongadas e multinucleadas, as quais são chamadas também de fibras musculares. Toda essa complexidade, às vezes, de nomes, dificulta mais ainda o nosso entendimento, o nosso aprendizado, a facilitação de resolver os problemas. Todo esse aglomerado de palavras, simplesmente para identificar o que são as fibras musculares, as fibras responsáveis por fazer a movimentação, tá, do nosso corpo através da contração. Quando o músculo contrai, ele vai permitir, tá, que o nosso corpo faça algum movimento. E às vezes, o excesso de movimento, tá, pode fazer uma contração exagerada, fazendo com que o músculo seja prejudicado.
E é isso que a gente vai entender daqui até o final da nossa aula. Olha só, é importante que você conheça, tá, profissional? Que você conheça um pouco dos músculos do corpo humano, os músculos do sistema esquelético, já que você vai trabalhar diretamente com ele. Precisa desenvolver uma forma mais descomplicada, tá, de estar trazendo aí esse conhecimento para você, porque quando o seu cliente for te procurar para fazer o tratamento, ele vai te relatar aonde está sentindo a dor, o desconforto, e você já vai atuar de uma forma direta nessa região, trazendo para ele a solução do problema. É importante realmente que você conheça sobre, tá, o sistema músculo-esquelético e os principais componentes desse complexo. É importante que se faça aí uma divisão para ficar mais claro, tá, o seu entendimento. Nós podemos começar por os músculos da face, tá, os músculos do nosso rosto e os músculos da face e do couro cabeludo. Geralmente, se alguém notificar aí uma dor de cabeça, uma dor em alguma região do rosto, é uma das áreas que você vai precisar iniciar o seu tratamento. Então, o nosso rosto também, ele é composto por músculos. Os músculos da mastigação, né? Tem pessoas que desenvolvem sérios problemas nessa região dos músculos que estão relacionados à nossa mastigação, que são as disfunções da ATM. É importante que você conheça quais são esses músculos, tá? Os músculos da parede abdominal, os músculos que movem a cabeça e o ombro, os músculos da coluna vertebral, os músculos da língua. Pessoal, e os músculos que movem a articulação do quadril e do joelho, que alguns deles são biarticulares, é importante que você saiba em qual percurso ali pode ter ocorrido a lesão. Isso é muito mais complicado, exige um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de estudo, mas que quando você consegue entender essa complexidade, torna o seu tratamento muito mais efetivo e você consegue entregar muito mais resultados. Os músculos que movem o nosso antebraço, né? Os músculos que movem os dedos do pé, que movem o pé, os músculos que movem o polegar. Pessoal, e às vezes são músculos, tá? Que mesmo estando em uma região, como os da mão, divergem vários músculos que às vezes movimenta alguns dos dedos, às vezes movimenta somente o polegar. Quem digita bastante sofre muito, tá? Com essa região aqui da mão, do punho. E é importante que você compreenda um pouco, tá? Quais são os músculos que podem estar prejudicados para que você faça a manipulação correta dessa região. Músculos que movem o punho, pessoal, é importante. Existe uma síndrome, que é a síndrome do túnel do carpo, que prejudica muito quem faz movimentos repetitivos. Por exemplo, quem digita, tá? Telefonista, por exemplo, desenvolve essa síndrome, entre outros profissionais que utilizam muito movimentos repetitivos, tá? Que estão relacionados aos músculos que compõem aqui o nosso punho. Os músculos que movem o húmero, que movem o nosso braço, tá? É importante que você conheça um pouco quais são esses músculos, quais são os movimentos que podemos realizar através deles. Os músculos que movem os dedos, músculos respiratórios. E daí nós podemos classificar esses músculos, tá? De acordo com os movimentos que eles exercem, porque na maioria das vezes uma contratura, uma lesão pode estar relacionada ao tipo de movimento que a pessoa tenha realizado. E normalmente, tá? Algumas pessoas conseguem identificar exatamente quando ocorreu a lesão. E ele vai te relatar o momento que ocorreu essa lesão e é importante que você esteja a par disso para que você haja de forma direta e isso você vai conseguir resolver o problema dele. Por exemplo, os músculos são classificados de acordo com a sua ação e denominados de os músculos extensores. São os músculos responsáveis por fazer a extensão de um músculo, tá certo? Os músculos flexores, que flexionam, tá? Os nossos membros, os adutores, os músculos abdutores, os músculos rotadores, supinadores e os músculos pronadores. Pessoal, vocês entenderam a complexidade de todo o corpo humano, de toda essa musculatura e porque uma deficiência em uma dessas estruturas acaba ocasionando uma série de problemas que, se você profissional não tiver
bem ciente do que você está fazendo, do que está acontecendo com o corpo do seu paciente, você não consegue entregar um resultado para ele. E isso, eu recebo várias perguntas no direct, pessoas pedindo esclarecimento de como entender e principalmente de como resolver o problema, esses problemas de dores e desconfortos causadas por talvez uma postura, excesso de atividade física, momentos de alta tensão. E é preciso que eu compreenda esse complexo conhecido como sistema músculo-esquelético. E os músculos, tá? Eles fazem os movimentos e, de acordo com a sua função, é que pode estar desencadeando numa série de problemas. Por exemplo, os músculos abdutores, eles movem o membro para fora dessa linha. É importante que você saiba o que é a abdução e alguns dos músculos responsáveis, tá, por essa função. Os músculos rotadores giram os membros, são os músculos responsáveis por girar o membro. Os supinadores são os músculos que viram a palma da mão para cima. Os pronadores são os músculos que colocam a palma da mão para baixo. É importante, tá, que eu desenvolva uma maneira de pesquisar que seja mais fácil, porque afinal de contas nós estamos falando aí de um complexo de mais de 600 músculos e eu não vou conseguir gravar todos os nomes desses músculos, eu não vou conseguir aí talvez saber de cor e salteado quais são, mas os principais é possível sim que eu entenda, que eu compreenda e que eu saiba qual a função, qual a movimentação, qual o movimento que eles produzem. Os extensores estiram o membro. Normalmente, pessoal, as contraturas musculares, elas ocorrem justamente nesse momento, no momento em que a pessoa vai fazer a extensão de um determinado músculo, tá? De fazer um movimento que precisa estender aí uma articulação, um conjunto. Normalmente, as contraturas musculares, ela ocorre exatamente nesse momento. E é importante que você compreenda o que é a extensão, para que quando o seu cliente te relatar que foi na hora que ele executou esse movimento, ele estendeu o músculo, ele acabou forçando as fibras musculares. Os flexores, tá, que são os responsáveis por fazer a flexão, e os adutores levam o membro em direção à linha mediana do corpo. Vamos lá então falar o que é, pessoal, as contraturas. Explicar para vocês o que é a contratura muscular. A contratura muscular, ela acontece no momento em que o músculo ele vai contrair, tá? Para fazer a força. Ele contrai e ele vai soltar depois para que você faça esse movimento. No momento em que ele faz a contratura, as fibras não conseguem relaxar e voltar ao seu estado normal, tá? Que é o estado de relaxamento novamente. Essa região, ela vai começar a ficar rígida, ela vai começar a ficar encurtada. E isso ocorre por um excesso de sobrecarga, tá? Possivelmente por exagero na hora de fazer um movimento, na hora de realizar uma atividade. Pessoas que talvez trabalhem muito tempo sentado, prejudica muito a musculatura das costas, estarem muito tempo contraída. Isso ocorre em resposta a uma sobrecarga, tá? De esforço exercido sobre o músculo ou sobre um tendão. Isso é uma contratura. É um momento, é importante saberem a diferença de contratura, tá? E de estiramento. E esse conhecimento é o que vai te diferenciar na hora de você aplicar a técnica, tá, adequada para resolver esse problema que pode gerar para um quadro muito mais grave. Que no caso, se eu não resolver ainda o momento que houve a contratura, que as fibras estão assim travadas, pode gerar algo mais sério que a gente vai conhecer daqui para frente, tá certo? A contratura é o exagero, tá? Na hora de realizar o movimento. O músculo vai ser prejudicado porque houve um exagero quando for realizar aquele movimento. Olha só os motivos que ocasionam a contratura. As contraturas, elas podem ocorrer em qualquer região do corpo, mas algumas regiões estão mais propensas, tá, a esse fator, que são as nossas costas, são as áreas mais afetadas, tá, em relação às contraturas musculares.
E podemos levar em consideração também que é claro que quem exige muito da musculatura, exige muito do seu corpo, está muito mais sujeito a sofrer esse tipo de lesão. Mas o que que acontece? Tudo que ocorre de uma forma geral na vida das pessoas, no contexto em que elas estão inseridas hoje, pode levar a um quadro de excesso, tá? De contração da musculatura. Os atletas são os mais propensos a ter esse tipo de problema, principalmente na região da coxa, panturrilha, que ocorre aí pelo excesso de ácido lático que se encontra nessa região. E olha só, profissionais também, tá? De determinadas áreas, por exemplo, dentistas que trabalham muito tempo sentado, às vezes em uma posição que exige muito de determinada musculatura, passa ali horas e horas sentados em uma posição, tá? Quando eles levantam, eles sentem que a musculatura está mais rígida, está mais contraída e causa dor e desconforto. Profissionais que trabalham muito tempo em pé, profissionais que exercem alguma atividade que precisam ficar por horas em uma mesma posição, bancários, advogados, eu atendo muito esse público, tá? Professores também, que às vezes precisam ficar muito tempo com o braço elevado e acaba sentindo uma dor, um desconforto, um peso, essa sobrecarga que é ocasionada pela contratura muscular. Porém, outros fatores também, tá? Pode favorecer o aparecimento dessas contraturas musculares, que é a má postura. E infelizmente, tá? Nós fazemos isso quase que no nosso dia inteiro, tá? A questão da má postura. O nosso corpo não está preparado para ficar em uma posição inadequada por muito tempo, mas nós acabamos fazendo essas adaptações para resolver alguns dos nossos problemas, como, por exemplo, preciso trabalhar sentado no computador, meu trabalho exige que eu fique no computador 8 horas por dia. Eu atendo uma cliente que ela trabalha dessa maneira, ela digita, ela faz os trabalhos dela em casa e ela relatou que no início ela trabalhava deitada na cama com o computador em cima do colo e daí começou a surgir os desconfortos nas costas. Depois ela ficava sentada, mas ela não apoiava as costas e foi piorando mais ainda. A dor começou a subir pela parte do pescoço, começou a sentir dormência nos braços. E depois ela procurou uma cadeira que se adequasse, que melhorasse, tá, o desempenho dela durante todo o dia. Mas mesmo assim, já estava agravada a situação dela, ela começou a sentir muita dor, muito desconforto e não produzia como ela deveria, como ela precisava produzir no seu trabalho. Ela procurou, a gente está realizando o procedimento de liberação miofascial, a gente está conseguindo melhorar aí a qualidade de vida dela, mas é um quadro que já está bem agravado. Quanto mais difícil, mais a pessoa demora para procurar a solução, mais difícil, mais contraturado, mais rígido vai ficando essa musculatura. Pessoal, a fadiga é um fator que pode ocasionar na contratura muscular, a rigidez muscular, falta de flexibilidade e a falta de fortalecimento muscular. Infelizmente, esses fatores, tá, desencadeiam para esse desconforto conhecido como contratura muscular. O encavalamento da fibra muscular gera a contratura, o que vai formar nos famosos nódulos, os pontos gatilhos, os tiger ponto, que desencadeia, tá, para dor muscular, a dor que tanto incomoda, aí digamos que 90% da população sofre com dores musculares e dores que na maioria das vezes são de causas desconhecidas. Desconhecidas entre aspas, porque normalmente são pessoas que têm uma postura inadequada, praticam atividade física em excesso ou talvez também não praticam atividade de forma alguma, não fortalecem as suas musculaturas, não se alimentam de forma adequada e acaba aí chegando nesse quadro, tá? Nesse nível de desconforto. E por que que essas contraturas, elas geram dor muscular? Entre as fibras musculares estão passando ali, pessoal, os vasos sanguíneos, tá? Que levam os nutrientes para o músculo e as terminações nervosas. É importante que vocês compreendam isso aqui. No meio das fibras, por mais que elas sejam ali coisas mínimas que na maioria daqui podem ser vistas de forma microscópica, tá?
estão passando ali também no meio as terminações nervosas e os vasos sanguíneos, que são os responsáveis por levar os nutrientes, tá? Para que os músculos se movimentem. E quando tiver a formação desses nódulos, tá? Depois de o tecido, as fibras, olha só, vamos entender isso aqui, tá? É importante. As fibras estão assim, elas fizeram a contração e elas estão assim, tá? Era para elas terem voltado ao seu estado normal e estarem nessa situação, mas elas estão assim, completamente encavaladas. E quando elas não relaxam, vai diminuindo, tá? O aporte sanguíneo, vai diminuindo o fluxo sanguíneo naquela região, que são os responsáveis por levar, tá? Os nutrientes para esses músculos. E quando diminui, tá? A chegada desses nutrientes, as fibras vão ficando deficiente, vai ficando, é como se fosse um óleo que você coloca na máquina, alguma coisa para facilitar ali a locomoção daquelas peças. Isso normalmente acontece quando realmente vai desgastando, né? E quando essa região fica contraída demais, diminui o aporte sanguíneo e essas veias, tá, pessoal? A compressão das fibras nervosas sensitivas vai chegar até o cérebro emitindo sinais de dor. E nesse caso, a dor aí ocasionada nessa região, ela não está acontecendo por um estiramento, por uma ruptura de fibras. O que está acontecendo é a compressão de toda aquela região, daquela estrutura, tá? Que está comprimindo ali as terminações nervosas, as sensitivas, que são responsáveis por emitir os sinais de dor para o nosso cérebro. Acontecendo isso, então, dessa forma, vai gerar dor, desconforto. Mas o que é importante salientar para vocês aqui, vocês ficarem bem antenados nisso. Vocês entenderam que a lesão não foi por ruptura, tá? Não houve um estiramento, nós estamos falando de uma compressão, algo que está comprimindo. E isso aqui é importante você conseguir identificar no seu paciente, você conseguir identificar no seu cliente, para que ele consiga, para que você consiga então resolver o problema dele de uma forma direta, de uma forma eficaz. Quando o excesso de contraturas musculares está espalhada por os nossos músculos que sustentam o esqueleto, imagina um monte de interrupções aí no canal que leva água para sua casa, podemos dizer assim. Estoura um cano aqui, estoura outro cano ali. Não vai diminuir a potência da água que chega na sua casa? E a sua, talvez, não sei se a coleta ia por uma caixa d'água que fica geralmente em cima da casa, tá? E aí chega lá a água para ser distribuída para os outros cômodos da casa. Só que a água não tá chegando direito até a caixa, tá certo? Então não vai ter como distribuir essa água para outras regiões da casa. Imagine uma contratura muscular na sua panturrilha. Eu fui fazer uma corrida e daí eu estiquei demais a perna e a minha panturrilha contraiu e não relaxou como deveria. Começamos na panturrilha. De repente eu fui jogar bola, dei um chute muito forte, na hora que eu estendi a minha perna, eu tive uma contratura no meu posterior da coxa. Olha só, duas contraturas, duas intervenções aí no caminho, tá? Do fluxo sanguíneo. De repente, eu fui levantar da cadeira, eu senti uma fisgada aqui na região da lombar, outra contratura. Ou de repente eu fui fazer, eu dormi de mau jeito, senti que o meu pescoço hoje amanheceu mais duro, mais rígido. Mais outra contratura, nós temos aqui 4 contraturas, tá? 4 contraturas dentro de na nossa cadeia posterior. Eu vou falar assim, 4 contraturas na cadeia posterior. Uma contratura na panturrilha, uma contratura na posterior, uma contratura na lombar e uma contratura no trapézio. Geralmente, são esses lugares que estão mais propensos, tá? Quando a pessoa te relatar alguma dor, algum desconforto, geralmente esses lugares são os mais propensos. Panturrilha, posterior, lombar e o trapézio, tá? A parte aqui mais próximo da cervical. Se não corrigir, tá? Essa contratura, se eu não fizer algo que destrave essas fibras musculares, elas vão ficar recebendo menos nutriente, elas vão ficar comprimindo as minhas células nervosas sensitivas que transmitem a dor, e a dor vai desencadear por todo o meu corpo, gerando toda dor e desconforto.
Se eu não corrijo, tá, pessoal, esse problema, ele vai gerar os famosos pontos gatilhos, os famosos pontos dolorosos, que são, tá, que eu posso sentir aí através do meu polegar. Eu vou estar percorrendo a musculatura, eu vou estar fazendo o trabalho de massagem, de manipulação, e eu vou estar aí identificando onde estão esses pontos gatilhos. Vou contar para vocês uma experiência, tá, com um paciente meu. Eu vou usar um nome fictício, o nome dele é Beto, tá? Ele é um dentista e ele trabalha bastante tempo, tá, nessa profissão, há mais de 20 anos, e ele trabalha parte do tempo dele sentado e pratica atividade física, até porque ele entendeu a necessidade de praticar atividade física, e ele tem praticado atividade física para melhorar aí a questão do fortalecimento muscular, diminuir o estresse, dormir melhor, e porque a gente entende a necessidade de praticar atividade física. E além de praticar atividade física, ficar muito tempo sentado numa mesma posição. Quando ele chegou para mim, ele relatava muita dor, principalmente no trapézio. E ele relatava para mim assim: Laide, eu fico muito tempo sentado, virado nessa posição para poder alcançar a boca do meu cliente. E parecia que ele relatava que estava sentindo encurtado, ele não conseguia fazer a movimentação adequada para realizar outras funções, porque ele sentia que um lado dele estava repuxando, um lado estava muito contraído, repleto de contraturas. E daí ele foi procurar massagem para que a gente conseguisse melhorar aí a qualidade de vida. Ele relatou que no início, tá, quando começava a incomodar muito, ele ficava tão desesperado, tão estressado com o desconforto dessa musculatura contraída, repuxando, que ele deitava no chão, pedia para a esposa dele levantar o pé da mesa e colocava o pé da mesa, pessoal, aqui na região de trapézio, para ver se gerava, tá, um desconforto, para ver se descomprimia aquela região. E ele nem sabia que realmente estava comprimida, ele sabia que estava repuxando, que alguma situação ali estava gerando desconforto. E daí, ao conhecer o meu trabalho, nós começamos a fazer as manipulações, e eu confesso para vocês, no início foi muito difícil, muito complicado, porque realmente a região estava muito dura, muito rígida, muito comprometida, e eu tinha dificuldade na manipulação desse tecido. Eu tinha que fazer muita força, muito esforço, usar de vários instrumentos, usar tudo que eu podia para conseguir melhorar, para conseguir alongar ali aquelas fibras, para que voltasse a nutrição celular, para que diminuísse a compressão, tá, das células sensitivas, dos neurotransmissores ali, para diminuir aquela situação que ele estava passando. Ele reconheceu a importância de fazer o tratamento, que a massagem era um ótimo auxiliar, tá? Que iria ajudá-lo a diminuir essas dores e esses desconfortos. E ele compreendeu que era preciso fazer um trabalho, tá? A longo prazo, que o resultado viria, mas na medida em que nós conseguíssemos fazer isso aí a longo prazo, com uma série de sessões consecutivas até chegar num nível de conforto para ele. Hoje nós já estamos trabalhando aí há alguns meses, ele vai ao meu local de atendimento apenas para nós fazermos manutenção. Uma região que antes era, ele colocava o pé da mesa em cima para diminuir a tensão, diminuir a dor, o desconforto. Hoje eu consigo manipular apenas com os polegares, fazendo o estiramento dessas células, tá? Provocando ali o aumento da circulação, diminuindo qualquer grau de contração exagerada que aquela região possa ter sentido. Porque afinal de contas ele continua trabalhando como dentista, continua fazendo as suas atividades físicas, mas porém com mais qualidade de vida através da massagem. E olha só, uma das formas, eu vou falar para vocês algumas das formas de tratarmos as contraturas musculares depois que você compreende que está comprimido, tá? Que está preso e que não rompeu. A contratura, ela está, infelizmente, as fibras estão encavaladas, presas, tá? Não houve uma lesão. O estiramento, depois eu vou estar falando sobre estiramento, realmente houve o rompimento das fibras musculares. No caso das contraturas musculares, pessoal, um dos tratamentos alternativos, mas podemos fazer várias associações para que a gente consiga melhor alcançar o objetivo, é o alongamento.
alongar a região que está ali prejudicada, que está ali encurtada, que está gerando dor, é uma das alternativas. Você pode fazer o alongamento junto com a massagem? Você deve fazer o alongamento junto com a massagem. Faça primeiro o alongamento, se julgar necessário, consiga fazer essa diferença aí de qual das técnicas você vai utilizar primeiro, se você vai alongar. Alongar normalmente, tá? Já vai diminuir um pouco a questão do desconforto na hora que você for fazer a palpação, na hora que você for fazer ali a manipulação. E depois você vai entrar com a massagem, você vai massagear aquela região que está contraturada. É importante que você compreenda o que eu iniciei falando no vídeo sobre conhecer qual estrutura está prejudicada, qual músculo que está prejudicado, qual movimento que aquele músculo exercita, para que eu possa manipular de forma correta em direção à fibra muscular. É importante que eu saiba isso. A manipulação precisa ser feita sempre no sentido da fibra. Se eu não sei, tá, qual aquele músculo está prejudicado, qual a direção da fibra, qual a articulação que está ali comprometida, porque eu vou precisar saber se é a articulação, se é a panturrilha. É importante que eu trabalhe no início da articulação da panturrilha para o final da articulação da panturrilha, que o início vai começar no tornozelo e o final vai terminar ali próximo ao joelho ou até depois do joelho, se eu estiver procurando trabalhar uma musculatura biarticular. Então, para resolver esses problemas é importante que conheça bastante sobre a questão do corpo humano, de como estão ali organizadas essas estruturas. Conhecendo isso, você vai aplicar a massagem no sentido das fibras. E outra coisa que é importante, você conhecer a pressão adequada para estar fazendo essa manipulação. Porque pode ser que além dessa fibra estar contraturada, dessa região estar contraturada, estar travada, pode ser que tenha pontos gatilhos, tá? Nessa região. E os pontos gatilhos são muito dolorosos, tá? De difícil manipulação e principalmente de difícil dissolução. É preciso que várias sessões, que haja várias intervenções para dissolver ali esses pontos gatilhos, que são também os conhecidos nódulos, trigger points, tá? É importante que você, através da palpação, você identifica se a fibra está apenas encavalada ou se tem o ponto gatilho naquela região. Tendo o ponto gatilho, é muito difícil que você vai conseguir manipular com uma pressão muito forte. Você vai começar aos poucos, no sentido da fibra, fazendo o deslizamento, tá? Naquela região, para que você desobstrua aquela musculatura, que você aumente a circulação sanguínea e que você diminui também a compressão, tá, dos neurotransmissores. Pessoal, o gelo também é uma ótima alternativa. Quando você for tratar o seu paciente, que ele estiver sentindo muita dor, que não tiver possível você fazer a manipulação logo de início, não for possível você fazer um alongamento, você pode aplicar uma compressa gelada na região. O gelo é um anti-inflamatório natural, não corra nenhum risco. É importante atentar, tá, o tipo que você vai aplicar o gelo, se é uma bolsa, colocar uma toalhinha e para não queimar a pele da pessoa. É sempre ficar atento aos riscos que você pode estar correndo e prevenir assim então a integridade física do seu paciente. Você vai aplicar o gelo, vai deixar ali um período de tempo, tá? De 10, 15 minutinhos, vai diminuir a dor e você vai então conseguir fazer a manipulação daquela região. Pessoal, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês, tá? Em relação ao que são contraturas musculares. Ficou alguma dúvida? Caso tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu responderei nos próximos vídeos, ou então você pode me seguir nas redes sociais. É só você procurar lá, tá? Por Alaide Carvalho, massoterapeuta, que vai aparecer as minhas redes sociais. Ou se você preferir, pode me fazer uma pergunta lá no direct, tá? Que eu vou ter a maior satisfação de responder você, esclarecer as suas dúvidas e estar facilitando aí, tá? Nos seus processos, nos seus procedimentos, tá? Para que você possa ter mais resultado com os seus clientes. Um beijo no coração de vocês e agradeço por terem ficado aqui comigo.